Presença da colega vereadora Andressa. Seja bem-vinda, o Thales, a Samanta, o Maurício. Sejam bem-vindos. Declaração de líder, bancada do PDT. Bom dia a todos e todas que nos acompanham através do canal 16 da TV Câmara. Eu aproveito hoje que nós estamos chegando próximo ao feriado dos finados, agora no próximo sábado, e eu quero compartilhar uma matéria que saiu no Jornal Pioneiro de hoje, né, e que está sendo repercutido da comunidade lá de Ana Rec. A Diana Gil, uma eleitora sua, vereador Felipe, nossa eleitora, ela me trouxe uma situação lá do muro do cemitério de Ana Rec, onde a rua lateral que dá acesso ao cemitério está para ser interditada, né? Está toda interditada, e esse é o muro da Clínica Paulo Guedes. Né? Então, nós fomos no Ministério Público aproximadamente uns 10 dias, solicitar na Avenida Rio Branco, né, que seja resolvida essa situação o quanto antes, porque daqui a pouco pode vir a acontecer uma situação mais grave, né, e que bom que não está chovendo, porque pode vir a acontecer algo, vereador Cadore, nesse período, né, que as pessoas acabam visitando seus familiares. Mas eu quero só passar as fotos para mostrar para vocês. Nós estivemos, então, no Ministério Público com o promotor Adrio Gelati, né, em virtude de um espaço que tem, e é patrimônio da nossa cidade, vereador Felipe, o senhor, que é dedicado ao turismo, aí é o Capitel de Santo Antônio. Esse capitel ele foi construído lá em 1896, 98, e ele foi entregue no início de 1901. Então, esse é um marco histórico. Né? O Santo Antônio foi doado pelos muleiros que, na época, desembarcavam ali na pensão da Ana Rec. Então, eles fizeram como forma, ali era para ser construída uma igreja, e eles fizeram, então, esse capitel. E aí, então, eles estão fazendo a restauração desse capitel, a comunidade Ana Rec, juntamente com pessoas da comunidade, enfim, fizeram a doação e já conseguiram mais de 30 mil reais da própria comunidade para fazer essa restauração. Só que o grande problema que eu trago para todos é a situação que está ali. Então, a comunidade já restaurou uma parte, né? E na época das eleições, então, eu falei com o Chicão, que é o subprefeito, e ele disse: Rafael, o que nós vamos conseguir é só botar as pedras no lugar e nada mais que isso. Só que o problema, vereador Renato Oliveira, é que toda a canalização ela está estourada embaixo. Só que a prefeitura notificou, a Defesa Civil notificou a Clínica Paulo Guedes que eles deveriam de consertar a canalização. Só que isso daí é uma obra de quase R$1 milhão. Né? E o pior, né, é que esse muro, aqui se a gente mostrasse o muro no sentido cemitério, vocês vão ver que, hora e momento, esse muro ele vai despencar. Então, eu faço esse apelo, e que bom que nós não estamos, né, no período de chuva, de instabilidade climática, vereadora Tatiane Frisso, a senhora, enquanto líder do governo... Permite a parte, vereador. Por causa que, se viesse com fortes chuvas, aquilo ali está uma esponja, vai cair hora e momento esse muro. O Chicão ele foi solícito, ele disse: olha, eu vou tampar ali na época ali das eleições, que a gente solicitou, que estourou tudo, né? Ele não fez isso de forma eleitoreira, né? Ele fez isso, ele atendeu um pedido nosso. Só que ele disse: é uma obra mais complexa. Só que como agora o Paulo Guedes foi notificado, né, que eles deveriam de resolver um problema da prefeitura, que toda a tubulação está estourada, então eu chamo a atenção para 3 coisas. Primeiro, o capitel, que é uma obra histórica da nossa região, né, que tem um sentimento, toda a comunidade de Ana Rec tem um pertencimento a Santo Antônio, esse capitel de Santo Antônio. Tanto é que eles conseguiram 30 mil reais, né, para reformar. Segundo, a questão de saneamento, né, da região, que o esgoto está vindo tudo para cima e as calçadas quebradas, que é a questão de acessibilidade, a questão de perigo. E o terceiro é de cair esse muro. Alguém está vindo para a casa da escola, que tem escola no entorno, alguém está visitando algum falecido no cemitério, né? Então, tem diversas situações aí que a gente pode, né, vir a ter que lamentar por falta
de uma inoperância do poder público, né? Então, a prefeitura está jogando a responsabilidade para a Clínica Paulo Guedes, sendo que a responsabilidade é dela. Então, o promotor Adrio Gelati deu 10 dias para a prefeitura se manifestar e resolver essa situação. Então, essa semana, até amanhã, se eu não me engano, vai ter uma reunião na Secretaria de Obras, junto com o Paulo Guedes e a prefeitura, para dar um norte para essa situação. Sua parte, vereador Felipe. Vereador Rafael, essa situação ela é bem importante e até a gente entende muitas vezes a demora em algumas questões dessas, porque essa tem que ser uma solução definitiva. Eu fiz uma indicação dessa situação, é a Rua José Tomiello, no dia 28 de fevereiro, com relação a essa situação. Os moradores dessa rua me procuraram, inclusive, e a dimensão dela é muito maior do que a gente imagina. Por isso que é importante que o município entenda o que está acontecendo, porque não é culpa de A ou B. Isso é uma questão muito, muito mais grave. Então, ela precisa de uma solução definitiva, porque pode acarretar, sim, várias situações, como o senhor mostrou aí, a questão do muro, a questão de trânsito. São várias questões envolvidas nessa situação, que deve ser uma obra, sim, muito cara, né, de alto investimento, mas que tenha que trazer uma solução definitiva. Então, nós fomos procurados também por esses moradores dessa rua. No dia 28 de fevereiro ainda foi feita a indicação. Obrigado, vereador Felipe. Então, há um ano atrás, bem dizer, né, quase um ano, né, o pessoal está procurando. Eu sei que é um problema antigo, né, e tem se agravado cada vez mais, porque toda a água, né, a rede sanitária, né, passa e desce ali nessa região, né? Então, o Ganarrec está crescendo cada vez mais, mas a mesma proporção de ampliação da canalização não está sendo atendida. Então, eu faço esse apelo, né, ao prefeito Adiló, ao secretário Solete, que atenda essa determinação do Ministério Público, mas principalmente da comunidade. Porque, vejam, a comunidade está se propondo a restaurar um patrimônio de 1890, lá no final de 1800. E agora tem esse problema que pode vir abaixo o patrimônio, mas não somente abaixo o patrimônio, mas sim vidas podem ser perdidas se esse muro cair em cima de alguma pessoa. E a promotora Janaína também está atenta, porque ela é questão do patrimônio histórico, né? Então é ela e o promotor Adrio Gelati. Eu quero aproveitar meus 2 minutos finais. Eu quero parabenizar ao prefeito Adiló, prefeito reeleito, ao candidato não eleito, vereador Maurício Scalco, e dizer que realmente foi um cabo de guerra, que eu acho que a população ficou muito confusa nessa eleição. Ninguém sai ganhando nesse processo, colegas vereadores. Eu acho que é um sinal de alerta muito grande, principalmente para o prefeito Adiló. Primeiro, por ele não ter eleito a maioria aqui na Câmara de Vereadores. Segundo, porque ele não fez maioria de votos, porque quando se faz maioria de votos, vereador Velocino Ex, se faz que nem o prefeito lá, o João Campos, de Recife, com o prefeito Melo, prefeito de Guaíba, né, e outros demais prefeitos, como fez o Pepe em outro momento, o prefeito Sartori, ou o prefeito Alceu eleito num turno só. Né? Nós tivemos, proporcionalmente, no segundo turno, mais votos brancos e nulos e abstenções do que votos válidos. Então, o prefeito Adiló se elegeu, né, com o apoio do PT, PCdoB, PMDB, de outros partidos que não queriam o Scalco como prefeito, né? Mas o Scalco também ele ampliou a votação dele do primeiro para o segundo turno. Então, ele conseguiu uma votação dele, cristalizou uma votação dele. Diferente do que a gente vê... Declaração de líder do PL. Nesse cenário eleitoral. O prefeito Adiló, se for ver numericamente, ele foi eleito por 33% da população. Isso é um sinal claro, as urnas disseram isso. 33% votaram no Adiló, 30% do Scalco e 30% nulo e branco. Fazendo uma matemática assim, básica. Então, é um recado. E se elegeu porque não queriam o Scalco. Se juntaram para não querer ele. Então, ele tem tudo para mudar nesse segundo governo dele. Ele foi avisado, nós avisamos lá em novembro de 2020, o PDT avisou ele.
E eu acho que muitos outros partidos, sei que o MDB, outros partidos também avisaram o prefeito Adiló. Ele tem tudo com esse apoio, e eu aqui saúdo a vereadora Andressa aqui presente, que também apoiou, o PCdoB apoiaram, o vereador Renato, o vereador Felipe, o PSB apoiaram no segundo turno, que essa união faça valer o recado que esse pessoal confiou o voto no segundo turno. Porque não foi uma emoção as pessoas, estamos votando porque nós queremos. Não, é porque nós não queremos o outro lado, mas o outro lado também fez uma quantia de votos sozinho. Né? Porque se fosse uma boa gestão no primeiro mandato, o recado viria já no primeiro turno, e a gente não viu isso. Mas eu desejo boa sorte para o prefeito Adiló, nós estaremos aqui, né, pelo bem da cidade, fazendo nosso trabalho, como eu sempre fiz nos meus 3 mandatos, né, para que a gente possa transformar Caxias do que ela merece ser. Essa cidade pujante, essa cidade que merece, né, bons representantes em nível municipal, estadual e federal, e que a gente possa, né, ter esse elo, independente se é PT, se é PL, se é o quê, o importante é o interesse público. Eu já estou encerrando, presidente. O importante é o interesse público, é Caxias do Sul. Quando eu vou a Brasília buscar recurso, eu vou do PSOL ao PL. E eu não quero saber que partido que o deputado é, eu quero saber se eles vão dar recursos para a nossa cidade. Porque se não a gente faz isso, a gente fica só na nossa tribo, no nosso gueto, e a gente se esquece que existem diversas pessoas. Caxias do Sul não é UX, Centro e Iguatemi. Caxias do Sul vai muito mais além disso. Né? E aí a gente não pode pensar só no nosso, a gente tem que pensar no todo, no interesse público. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael.